Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 122, Frutos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7:20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer fiel ao supremo bem. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Agora com o título de Frutos. E foi utilizada esta passagem evangélica dita por Jesus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Anotado pelo discípulo Mateus. Emmanuel vai nos explicar esta passagem, dizendo que o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar a semente dos princípios. Ele se reporta aqui à inteligência hoje do homem e de décadas que se passaram, começaram a examinar a semente dos frutos da soja, por exemplo, que foi melhorando, foi produzindo mais, e toda esta importância que teve na agricultura do Brasil. E diz que o cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Esta árvore que ele está se referindo é a árvore divina, da providência divina. Nós temos essa árvore para que nós possamos absorver o conteúdo que foi trazido por Jesus.
que ali contém todos os elementos para que nós possamos, através da sua seiva, nós podemos absorver, não somente absorver para nós, e que nós também podemos converter em utilidades para as criaturas, para as pessoas que nós convivemos. Diz que convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Ele está nos convidando para que nós possamos ter esse esforço, para que nós possamos fazer uma autoanálise. Como eu estou fazendo? O que eu estou entregando para o meu próximo no dia a dia, seja através de pensamentos, de palavras ou obras? Porque assim fazendo, nós vamos identificar a qualidade das próprias ações. Nós vamos perceber que nós precisamos melhorar aqui ou ali em alguma situação, para que nós possamos ser uma criatura que tem um relacionamento com o outro de forma carinhosa, de forma amável, como Jesus nos explicou. Nesta outra parte, diz: muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. Ele está afirmando que muitas palavras que nós falamos parecem que veio daquela figueira condenada, ou seja, nós pegamos aquela seiva daquela figueira do Evangelho que já não produzia nada. E se ela não produzia nada, o que ela pode dar na sua seiva? Nada. Desta feita, nós temos que nos perguntar: será que eu estou tendo pensamentos? Porque pensamento se transforma em palavras, mais dia, menos dia. E também transforma em ações. Eu estou tendo palavras sonoras que não têm nenhum significado positivo? Eu estou travando antes de pensar e antes de falar palavras chulas, ofensivas? É isso que ele está nos pedindo. Porque quando nós fazemos isto, essas questões negativas, nós estamos criando um ambiente em nós mesmos negativo, muito negativo, que nos provoca também doenças. Tudo procede do pensamento. É preciso que nós possamos manter o nosso pensamento sempre no positivo, sempre não julgando o outro, mas sim perdoando o outro, orando para o outro. É isso que nós temos que fazer. E ele diz que é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Ora, veja, ele vai mais direto agora. Ele diz que é indispensável nós conhecermos. Por isso que nós temos que sempre, à noite, fazer uma autoanálise com aquelas pessoas que nós estivemos, o que falamos. Será que nós ofendemos alguma pessoa com palavras? Se o fizemos, no outro dia procuramos essa pessoa ou telefonamos para ela, pedindo desculpas por aquilo que a gente falou. Mesmo que a pessoa diz: não, eu não levei por esse lado e tal, tudo bem, ela está sendo às vezes muito educada, por isso que ela fala assim. Mas com certeza sentiu, porque se você sentiu, ela também sentiu a mesma coisa, aquele equívoco que você teve com ela. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz.
ele está dizendo para nós, todos, sem exceção, não é somente para mim e para você, para toda a humanidade, que a vida aqui na Terra representa oportunidades vastíssimas, são inúmeras, cheia de portas, ou seja, cheia de oportunidades. Nós estamos trabalhando, nós temos oportunidade. Se nós estamos indo no médico, nós temos oportunidade. Se nós vamos num horário de lazer, nós temos oportunidade. Oportunidade para nós levar a eterna luz para as pessoas. E não precisamos nem falar em Jesus e Deus, nada. Basta nós termos o quê? Uma sonoridade nas nossas palavras, com palavras escolhidas, tirando as palavras chulas, e aí nós estamos trabalhando nesta eterna luz. Nós estamos absorvendo, e é bom que nós lembremos que quando nós estamos trabalhando dessa forma para com o próximo, a espiritualidade nos ajuda. Porque a espiritualidade só vai ajudar aquele que está disposto a ajudar o próximo. Se eu estou maldizendo a vida e tudo está ruim, isto e aquilo, eu vou ficar com os espíritos atrasados. Por quê? Porque a minha sintonia está em baixa vibração. Agora, se eu levanto, se eu vou buscar, aí sim, este é o ponto importante da vida. Nós sempre buscarmos as coisas boas. E ele ainda diz que em seus círculos, ou seja, onde nós vamos, conhecemos pessoas e tal, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Todos nós temos essa condição para receber diariamente a seiva do alto. É como eu acabei de dizer. Se nós levarmos o nosso carinho, o nosso respeito às pessoas, isto chama-se amar o próximo. Respeitá-lo, amar o próximo. E por isso que nós vamos receber mais do alto, que vai transformar os nossos frutos com natureza divina. Cada vez mais que nós fizermos esse esforço para melhorarmos e estarmos com os outros. Na conclusão, ele diz, indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Ele está dizendo que desde as eras passadas sempre foi difícil, mas hoje que nós temos o entendimento, nós temos condições de fazer. Nós temos condições porque nós estamos tendo esse ensinamento. Isso aqui não pode ser simplesmente palavras. E se nós não podemos deixar isso somente ir para o intelecto, nós temos que trazer do intelecto para o nosso coração, para o nosso amor com aquelas pessoas que nós convivemos. Desta feita, é possível, porque se não fosse possível, Emmanuel não estava escrevendo isto, que é um espírito evoluído, um espírito que apareceu na época de Jesus e se redimiu, e está agora aqui nos educando. É isso que ele está fazendo, educando, porque educar sempre é uma coisa muito boa, é uma ação muito positiva. Nós estarmos sempre abertos para ajudar o outro, em todo sentido. Não dar lição de moral, não é isso. É nós falarmos e praticarmos, é o que ele fala. Ele reclama que nós temos que dar demonstrações práticas,
porque intelecto nós já temos muito, muito. É preciso que nós possamos educar as nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.